A palavra que o Senhor colocou no meu coração, irmãos, né, há dias eu venho orando, o Senhor me deu uma palavra que se encontra no livro de Josué, no capítulo 2, do verso 8 ao 11. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhe disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, e Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima, nos céus, e embaixo na terra. Glória a Deus, amém? Essa palavra, irmãos, ela fala fortemente aos nossos corações, né? Porque aqui, em Josué, fala sobre aquela mulher que ela era tida como uma prostituta, né? Ela teve uma grande, como que se fala? Ela foi muito importante, né? Diante do que Deus tinha que fazer ali naquele lugar. O Senhor precisou usar uma pessoa ímpia lá do mundo, né? Para que ajudasse os servos dele a concluir o que Deus tinha para preparar naquele lugar. Aqui fala assim, nessa passagem de Josué, trata exatamente quando Deus resolve trazer juízo a um lugar. O povo cananeu havia atingido a cota máxima de pecado, né? E nós podemos trazer isso hoje para a nossa vida, porque nós sabemos que hoje o mundo jaz do maligno, né? Porque a cota do pecado, ela está enorme. A gente tem visto aí o que tem acontecido no mundo, muitas das vezes até mesmo dentro das igrejas, né, irmãos? Que a gente tem visto que o pecado tem tomado de conta. E aí a palavra do Senhor, ela sempre quando Deus quer trazer juízo, que um povo ou uma nação atinge a sua cota de pecado, Deus ele intervém e cessa a sua misericórdia sobre aquele lugar. E a sua misericórdia cede o lugar da misericórdia ao juízo. A medida máxima dos cananeus estava completada a destruição. Os cananeus eram um ato preventivo. Encontramos nos livros de Deuteronômio, aqui a palavra do Senhor vai dizer, no capítulo 20, o Senhor dizendo que quando o seu povo ganhasse as nações, ele em primeira manda, destruiria os povos da terra, que não fizesse de acordo como eles e não lançassem mãos das suas abominações. A palavra do Senhor aqui, ela é bem clara para nossas vidas, né? Que ela deixa bem claro para nós que quando nós não lançamos mão da nossa vida material, da nossa vida carnal, né? Precisamos abrir mão, porque se não lançarmos mão das nossas abominações, o juízo de Deus ele virá sobre nós. Mas entrando dentro dessa palavra aqui, que eu quero entrar aqui, ela diz assim, Raab em hebraico, ela significa Raav, que significa ampla ou esperançosa. Raabe teve um papel significativo na conquista de Canaã pelos israelitas, né? Ela foi uma mão forte que o Senhor usou naquele lugar para que ajudasse o povo dele que estava ali, os servos dele, né? Que estavam ali aqueles 2 espiões, nós sabemos que eles estavam para espionar, para dar o início para que Josué pudesse tomar uma posição e agir, né? Então, nós sabemos que ela era uma prostituta que vivia em Jericó, uma cidade fortificada pelos israelitas. A vida de Raabe nos inspira fé e coragem, devido à sua confiança e obediência a Deus. Quando os israelitas chegaram à cidade, Raabe os escondeu, né? Nós vemos muito forte a mão do Senhor, porque através daquela mulher
através daquela mulher do mundo, né, que não era serva do Senhor, mas ela creu nas profecias e nas palavras que ela ouvia o povo de Deus pregar. Nós sabemos que cada vez que falamos do amor de Cristo, uma sementinha ela é lançada. Às vezes nós pensamos assim, não, pregar para quê, né? Mas nós sabemos que a palavra do Senhor, cada vez que ela é lançada, ela nunca volta vazia, porque a semente ali ela foi plantada, assim como Deus plantou no coração daquela mulher, porque ela abriu o seu coração, ela deu voz, né, a voz de Deus dentro do seu interior. Quando os israelitas chegaram à cidade, Raabe os escondeu em sua casa, que ficava sobre as muralhas de Jericó. Nós sabemos que hoje, muitas das vezes, é necessário a gente ter alguém que nos ajude, né? Assim como Deus usou aquela mulher que não era nem da igreja, ela não era serva, mas ela cria no Deus vivo de uma tal forma que ela guardou os servos do Senhor e cuidou deles ali, para que nenhum mal acontecesse. E muitas das vezes nós, como cristãos, não estamos fazendo isso, né? Às vezes o nosso irmão, o nosso próximo precisa de nós, precisa da nossa ajuda. Será que estamos ajudando? Será que estamos cuidando do nosso próximo como a palavra do Senhor nos manda? Né? Será que temos tido amor como aquela mulher teve? Não só ali, eu vejo que aquele ato de Raabe não foi somente uma troca, porque ela tinha, no seu interior, ela tinha amor à palavra do Senhor. Não foi ali usado para salvar a sua família e a vida dela, mas nós sabemos que através dali a gente viu um ato de amor também, né? Foi um ato de amor cuidar daqueles espias que eram servos do Senhor, porque ela cria na palavra do Senhor. A Bíblia diz que quando Raabe começou a ouvir as grandezas de Deus, né, ela começou a abrir o seu coração para Deus. Quando começamos, é o que eu falei agora, quando começamos a ouvir a voz de Deus, algo acontece de extraordinário em nossas vidas, né? Porque Deus trabalha naquele coração que dá lugar. Às vezes nós mesmos estamos dentro da casa do Senhor e não temos dado lugar para Deus trabalhar em nossas vidas. E nós sabemos que nós estamos nesses últimos dias, nós não podemos, né, nos dar ao luxo de não dar a vazão ao Espírito Santo de Deus em nossa vida, porque o que acontece quando não damos? O inimigo, ele prepara laços para nos derrubar, ele sempre tem uma armadilha para poder destruir o povo de Deus. Precisamos ter o nosso coração como daquela mulher, um coração aberto, né? Abrir o nosso coração verdadeiramente, que muitas das vezes, mesmo dentro da casa do Senhor, não abrimos. Falamos que estamos na presença do Senhor, mas estamos longe, né? Na realidade, a palavra do Senhor, ela nos mostra Raabe como uma mulher de uma grande decisão. E qual foi a decisão que aquela mulher tomou, né? Ela estava ouvindo falar das grandezas de Deus e ela decidiu, ela teve a decisão de acreditar, de abrir o seu coração para o Deus de Israel. Aqui diz assim, possivelmente eles diziam, olha, está vindo um povo aí, e esse povo tem um Deus que é diferente. Nós sabemos que hoje o mundo, ele jaz do maligno. Quanto mais você fala da palavra do Senhor, está tão difícil hoje em dia pregar o evangelho, porque quando a gente prega, quando a gente fala, muitas pessoas não aceitam, muitos criticam do evangelho, da palavra do Senhor, né? Mas nós precisamos ser como aquela mulher. Não podemos desistir, porque Raabe, ela não desistiu. Ela sabia que em qualquer momento, ia chegar um momento que o Deus de Israel a ajudaria, que o Deus de Israel olharia para a sua vida. Ela teve fé. Primeiramente, ela teve fé no Deus de Israel. O povo ali, ele vinha marchando. Esse povo tem um Deus que é diferente, né, dos deuses cananeus. Ali ela viu que o Deus de Israel, ele não era como aquele Deus que era pregado
sobre a face da terra, que era aqueles deuses, né, que não, as pessoas não serviam a Deus, eles faziam coisas tenebrosas, né, contra as pessoas, principalmente quem queria servir a Deus. Nós sabemos que é uma passagem muito tenebrosa o que aconteceu ali naquela cidade. E a palavra do Senhor diz que o Deus que está no meio desse povo deu vitória a eles contra o rei Seom, que é o rei dos amorreus. Aonde este povo colocar a planta dos seus pés, que é o povo de Deus, né? Que era aqueles rapazes que tiveram ali, né? Aqueles espias que estavam ali, aonde eles colocassem o pé, a planta dos pés dele, ou o povo de Israel. Nós sabemos que a palavra do Senhor nos deixa bem clara que aonde pisa o povo de Deus, naquela terra, aquele povo, ele é um povo diferente, né? Nós sabemos que as coisas de Deus são diferentes. Tudo que Raabe foi ouvindo ali sobre aquele povo, né? Sobre aqueles espias, sobre o povo de Deus, o povo de Israel e sobre o Deus de Israel, foi entrando em seu coração. E ela foi só ganhando em ouvir os feitos do Deus de Israel. Muitas das vezes perdemos algo muito importante em nossas vidas, né? Que é a comunhão do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes perdemos por quê? Porque não damos ouvidos. Às vezes pensamos assim, eu estou na casa do Senhor, mas eu não preciso buscar, eu não preciso de uma mudança, eu não preciso estar na presença do Senhor, basta somente irmos e pronto. Não, não é isso que Deus nos ensina. Através desta mulher, precisamos ter fé, precisamos querer ter uma mudança de vida, como aquela mulher quis buscar uma mudança de vida. Porque Raabe, ela buscou a mudança de vida diante da presença de Deus. Nós podemos ver que Raabe, quando ela se converteu, ela foi uma mulher de grandes decisões, porque quando ela decidiu servir a Jesus, a Deus, né? Porque na época era somente, Jesus ainda não tinha se manifestado ainda, mas quando ela teve a decisão de seguir o Deus de Israel, ela simplesmente abriu seu coração verdadeiramente para que o Senhor agisse na vida dela, né? A maior decisão da vida de Raabe foi ajudar o povo de Deus, esperando que Deus a aguardasse. A fé dela foi tão grande, que nós vemos que ela não importou com a própria vida dela. Porque ali, a partir do momento que ela teve aquela decisão de guardar aqueles espias, de esconder aqueles homens de Deus, ela correu um grande risco de vida, né? Mas o Senhor, o nosso Deus de Israel, ele aguardou. Primeiramente, ela decidiu crer no Deus de Israel, só de ouvir falar. Raabe, ela não só decidiu crer no que ela ouviu, como ela decidiu ajudar o povo de Deus. Será que estamos ajudando o nosso próximo? Essa palavra ela vem para a nossa vida hoje. Será que nós temos ajudado o nosso próximo? Temos cuidado do nosso irmão que está do nosso lado, do nosso familiar que muitas das vezes tem precisado de uma ajuda, de um irmão de uma igreja, né? Então precisamos estar atentos a isso. A Bíblia diz que ela estava crendo na grandeza de Deus, um Deus que ela não conhecia. Deus pega essa mulher que decide crer na sua grandeza, na grandeza de um Deus que ela não tinha conhecimento jamais, e fez uma linda história na vida dessa mulher, que ficou na Bíblia, né? Nós sabemos que Raabe não conhecia Deus, mas se atentou para Deus e ela fez coisas lindas na vida dela. Imagine eu, você, o que Deus pode fazer nas nossas vidas se dermos lugar verdadeiramente como o Senhor nos ordena que demos, né? Nós sabemos que as promessas do Senhor são grandes para as nossas vidas, mas para isso acontecer, precisamos tomar posição. A posição que Deus nos ordena, a posição que o Senhor nos exige. Porque, querendo ou não, Deus, tudo que Ele faz para nós é perfeito.
Nós é que somos pecadores e imperfeitos na sua presença. E muitas das vezes venhamos a vacilar, né? Muitas das vezes fugimos um pouco daquilo que a palavra diz, né? Mas é necessário que voltemos o nosso coração para Deus, assim como aquela mulher voltou de verdade o seu coração. O povo de Jericó, eles estavam desesperados, porque aonde aquele povo chegava, não havia resistência, porque aonde o povo de Deus chegava, a vitória, eles sabiam que chegava, né? Os israelitas eram um povo que ganhava a guerra, mesmo não tendo um povo preparado. Eles não tinham, ali as pessoas podiam não estar preparadas, mas por que que eles venciam? Porque eles estavam verdadeiramente na presença do Senhor. Porque de verdade eles ouviam a palavra do Senhor e obedeciam. É o que precisa hoje nós fazermos, obedecer a palavra do Senhor verdadeiramente. Muitas das vezes estamos dentro da igreja e estamos indo por ir, mas não estamos obedecendo, não estamos seguindo como a palavra diz, porque nós, como homens, somos falhos demais da conta. Somos pecadores, erramos a todo momento, mas a misericórdia de Deus para nossas vidas, ela é tremenda. Ai de nós, se não fosse a misericórdia de Deus sobre nós. O que seria de nós nesses últimos dias? Porque pecamos e erramos a todo momento. E nós sabemos que a nossa vida... Licença. Nós sabemos, irmãos, que tudo que nós fazemos, tudo que nós praticamos, um dia teremos que prestar conta diante de Deus. A segunda decisão que Raabe teve, que foi muito importante, ela decidiu investir na vida dos servos de Deus. Ela abrigou os espias, mesmo correndo um grande risco, como eu falei lá atrás, porque ela creu no Deus de Israel. A sua fé foi tão grande que nós encontramos Raabe na galeria da fé. Foi a única mulher que foi para a galeria da fé, foi Raabe, né? Somente duas mulheres, foi Raabe, que apontam nessa galeria. Somente Raabe no Velho Testamento e Sara. Foi somente essas duas mulheres que foram para a galeria da fé. Tão tamanha era a fé daquelas mulheres. O tão tamanho era o amor de Deus sobre aquelas mulheres e o que elas tinham pelo Deus de Israel, né? Que eu acho que se nós tivermos um pouquinho da fé que Raabe teve, porque não é fácil, você sabendo que a sua vida corre risco e mesmo assim você falar, não, Senhor, eis-me aqui com todos os riscos, eu preciso da presença do Senhor, eu preciso estar diante de Ti. Também nós encontramos Raabe despontando na genealogia de Jesus. Raabe, ela estava movida por fé. Quem anda por fé não tem medo e sabe que a fortaleza, qualquer fortaleza, quem tem fé diante do Senhor, quem tem a fé firmada em Cristo, quem não tem a sua fé firmada na areia, né? Mas na rocha que é Jesus Cristo, não há fortaleza que não caia. Principalmente se vivermos na oração e no jejum. Nada nesse mundo vem... sabemos que as lutas, ela vem, ela muitas das vezes ela nos tira tira o nosso controle, né? Mas nós sabemos que a promessa do Senhor é de vitória. Se estivermos realmente firmados na rocha que é Cristo, nós sabemos que a vitória vem. Mas para isso precisamos ser verdadeiros diante de Deus. E tem faltado isso no meio do povo de Deus. Sermos de verdade. Então, às vezes, vamos lá na casa do Senhor, pregamos, falamos, mas não somos verdadeiros diante de Deus. Por que Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus, mas mesmo com ele sendo o homem segundo o coração de Deus, Davi, ele pecava, ele errava, mas por que Deus estava pronto a perdoar Davi? Porque ele era verdadeiro. Ele chegava até Deus, ele confessava, ele pedia perdão verdadeiramente.
O que falta para nós hoje, né? Nós nos arrependermos muitas das vezes das nossas atitudes, da nossa falta de amor com o nosso próximo, né? Muitas das vezes nos arrependemos de coisas que praticamos que não agrada a Deus. Precisamos ter uma vida verdadeiramente correta diante de Deus, porque nós sabemos que a vinda do Senhor está cada dia mais perto. Aqui a palavra do Senhor em Tiago diz, nas suas epístolas diz que ela foi justificada pelas suas obras por ter abrigado os espias. Raabe, ela foi justificada diante de Moisés, né? Diante de Moisés, ali, ela foi feito um pedido. Por quê? Porque Raabe, ela colocou a sua vida em risco para salvar o povo de Deus. E ali, né, ela foi justificada pedindo, os espias ali prometeram para ela que eles teriam clemência, né? Ali eles mandaram ela colocar aquela corda ali naquela janela, né? A palavra ela é bem clara. Quando ela colocou ali, era guardando, né? Guardando a sua casa, mostrando para que quando houvesse aquela destruição, ela fosse guardada. Mas guardada por quê? Porque ela fez a vontade do Senhor. Ela fez algo importante para Deus, né? E hoje nós precisamos, porque o Senhor, hoje vivemos pela graça. Ali aquelas pessoas, elas não viviam pela graça. Ali era muito difícil. Hoje nós vivemos tão pela graça que nós servimos a Deus, tudo é fácil. Tudo é fácil para a casa do Senhor, é fácil, nós podemos ter a palavra do Senhor, podemos ler a qualquer momento, podemos falar de Jesus. E ali naquela época não podia. Tudo precisava ser escondido, né? Porque o povo de Deus era muito afrontado. Hoje nós sabemos que há países que já estão dessa forma. Mas nós também sabemos que é cumprimento da palavra do Senhor, porque Jesus está voltando. Assim como Deus ele veio na vida daquela mulher, o Senhor ele está voltando também para nos resgatar do pecado, das nossas fraquezas, nos resgatar deste mundo. A terceira decisão importante que Raabe teve, ela decidiu colocar toda a sua família no mais plano de salvação. Será que nós temos levado a nossa família, né? Eu sei que não é fácil, é uma guerra dia a dia, a guerra é muito grande. Para a gente levar, para a gente falar do amor do Senhor, não é fácil, porque muitas das vezes somos criticados, somos apontados, mas não podemos deixar de falar do amor de Jesus. A palavra, nós sabemos que ali a família de Raabe, eles eram um povo muito devoto aos deuses. E sabemos que eles, muitas das vezes, ali, eu imagino que eles criticavam Raabe porque ela estava daquela forma, né? Mas ali ela teve uma decisão, ela não quis a salvação somente para ela. Ela quis para ela, para seus irmãos, para seus pais. Ela levou a sua família, porque o nosso primeiro ministério, o nosso maior ministério primeiro é a nossa casa. É a nossa família que é o nosso primeiro ministério diante da presença do Senhor. Porque um dia, nós como pais, nós como mães, né? Como os guardiões da nossa família, abaixo do Senhor, que fomos escolhidos para cuidar da nossa família. Nós um dia também prestaremos conta diante de Deus da nossa família, dos nossos filhos, do que nós, como ensinamos os nossos filhos, como nós criamos os nossos filhos, né? Então, isso tudo mexe muito conosco, porque precisamos cuidar da nossa casa. Raabe teve uma inteligência brilhante. A única chance que ela tinha de viver era abraçar o Deus de Israel. Às vezes passamos por atuações que só Deus permite, para nós entendermos que só Ele é a nossa saída. Não estamos vendo o projeto, mas Deus trabalha no improvável. Muitas das vezes, irmãos, a luta, eu sei que a luta, ela é tão grande em nossas vidas, as dificuldades não têm sido fáceis, principalmente nesses últimos dias. Mas o que acontece? Muitas das vezes queremos vencer pela força do nosso braço, e não é assim. Não é assim que vamos vencer. Para nós vencermos a luta do dia a dia, as dificuldades,
muitas das vezes, os laços que Satanás tem lançado contra as nossas vidas. Precisamos falar, Senhor, eis-me aqui. Cuida da minha vida, nos humilharmos diante do Senhor, porque nós precisamos entender que quem nos guia, quem nos leva até aonde podemos ir, não é nós, não é o nosso, não é pela força do nosso braço, mas é a força do Senhor, é as mãos do Senhor que nos governa. Porque nós não servimos para nada. Sem Cristo, não somos nada. Só somos alguma coisa pela misericórdia de Deus quando estamos na presença do Senhor. Porque se nós nos desviarmos um palmo da mão do Senhor, nós sabemos que grande é a fúria de Satanás para destruir a igreja, para destruir as nossas vidas. Nós sabemos que ele não perde a oportunidade, que é o primeiro vacilo que nós temos, o inimigo ele vem e nos destrói, né? Primeiramente, o que podemos aprender com a vida dessa mulher? Primeiramente, a fé vivida na prática. Raabe, ela só não teve uma fé de falar, eu tenho fé. Não, ela teve atitude. Ela teve a fé, mas junto da sua fé veio a atitude. A atitude de tomar decisões, de não olhar e não pensar assim, se eu fizer, eu vou morrer. Né? Porque ela poderia muito bem ter pensado isso. Se eu agir dessa forma, se eu guardar esses homens, esses espias, ela correu um grande risco. Mas ela teve atitude e confiou em Deus. A fé dela foi tão grande que ela não importou mais com a vida dela. Ela não se importou em momento algum se ela poderia morrer ou não naquele momento. Porque ela confiou no Deus de Israel. Só dela ouvir falar no Deus de Israel, ela confiou. E muitas das vezes nós o servimos, nós estamos na presença dele e não confiamos no agir de Deus. Não temos a fé que a palavra do Senhor nos ordena. Não temos aquela confiança de pensar, eu estou passando por isso, mas eu vou para a oração, eu vou para o jejum, né? E o Senhor vai me dar vitória. Segundo, a importância da confiança em Deus. Terceiro, a vontade do propósito de Deus se cumprir. Ela quis ver o propósito de Deus, aquelas palavras que ela recebia em seu coração sobre salvação, aquelas palavras que ela foi falado para ela sobre o Deus de Israel. Ela entendeu e teve a coragem, a vontade de que cumprisse a vontade de Deus em sua vida. A quinta, a coragem de agir pela fé, que é o quarto lugar. A quinta decisão importante que houve através dessa mulher, o perdão e a transformação divina. Nós vemos que através dessa mulher, o perdão de Deus sobre as nossas vidas e sobre os nossos pecados, ele é muito grande, né? Quantas vezes nós erramos, nós pecamos, nós fazemos coisas que não deve, falamos o que não deve, mas nós vemos a importância do perdão e a transformação divina. Quando damos lugar, o Senhor, ele nos transforma. Eu sempre falo, as coisas do Senhor, muitas das vezes falamos, Deus vai transformar alguém. Não. O Senhor, ele só trabalha quando damos lugar. Deus, ele não é invasor em nossas vidas. Para isso, precisamos ter o desejo de transformação divina em nossas vidas. E essa transformação, quando ela vem? Somente a partir do momento que nos colocamos diante de Deus e falamos, Senhor, guia os meus passos. Senhor, guia a minha mão, a minha vida. Porque muitas vezes as pessoas elas aceitam Jesus somente como seu Salvador. Não, precisamos aceitar Cristo como nosso Salvador e Senhor das nossas vidas, porque é Ele que nos governa. Muitas vezes as pessoas, até nós mesmos, queremos aceitar Jesus, mas não queremos deixar Deus governar a nossa vida. Não,
Deus, ele vem na minha vida até aqui. Daqui para frente, eu tomo as rédeas da minha vida. E não é dessa forma. Não é dessa maneira que funciona. Porque a partir do momento que aceitamos a Cristo como Salvador, como Senhor das nossas vidas, quem nos governa, quem nos guia é o Deus de Israel. A sexta coisa que podemos aprender com a vida de Raabe, a importância da hospitalidade. Precisamos, como servos de Deus, saber que precisamos ter a importância da hospitalidade, de aceitar o nosso irmão, de cuidar dos servos de Deus, de cuidar, poder ajudar, sermos hospitaleiros dentro da nossa casa, para poder cuidar, né? Não só da obra, mas como do nosso próximo, ajudar o nosso próximo. Porque aquela mulher, ela teve a hospitalidade, porque ela cuidou dos servos de Deus. Ela cuidou ali para que não acontecesse algo pior para a vida do seu próximo. E muitas das vezes nós, como cristãos, não temos essa hospitalidade. Mesmo que hoje está difícil de acreditar no ser humano, mas precisamos ter essa hospitalidade, porque faz parte. Jesus, ele cuidava, todos os que vêm até a ele cuida, ele guarda, né? A sétima importância que aprendemos com a vida de Raabe é a recompensa da obediência a Deus. Ali ela obedeceu, porque ali o que ela sentiu no seu coração foi algo que Deus colocou no seu coração para que ela cuidasse daqueles espias, dos servos dele. Ali ela ouviu o que Deus falou no coração dela, porque ali ela não ia ter aquela atitude por si só, sozinha, mas o Senhor falou no seu íntimo e ela deu ouvido. Precisamos ter, porque nós sabemos que quem obedece a Deus, a recompensa ela vem. A vitória ela vem, a luta ela vem, mas a vitória ela vem e ela vem maior do que a luta, né? Nós sabemos a importância que é obedecer a Deus. Não adianta obedecermos a Deus, servir a Deus somente da boca para fora. Precisamos servir ao Senhor de corpo e alma, e em espírito, e vindo diretamente do nosso coração. Porque muitas vezes a pessoa está dentro da casa do Senhor, ela está ali diante do Senhor, mas ela não é transformada. Ela não, muitas das vezes, ela nem a obediência não está no seu coração, porque ela não leva Deus a sério. E precisamos ser obedientes à palavra do Senhor, às promessas do Senhor, né? Não podemos deixar de falar, porque nós sabemos que Jesus está voltando. E como será que o Senhor vai nos achar? Ali Deus encontrou uma mulher de coração aberto, uma mulher que quis uma mudança de vida, mesmo tendo a vida como ela tinha. Mas a partir do momento que ela abriu o seu coração, Deus verdadeiramente ela foi transformada. Ali, quando Raabe chegou ali no meio do povo de Israel, quando ela foi levada, né, depois que houve a destruição daquela cidade, que ela foi levada para o meio do povo, o que aconteceu naquele lugar? O povo de Deus, muitas das vezes, tinha pessoas que olhavam para ela de lado. Muitas das vezes, nem o povo de Deus acreditava no que Deus tinha feito na vida daquela mulher. Porque muitas vezes, quem destrói a vida do nosso próximo é nós que estamos lá dentro da igreja. Não precisa uma pessoa do mundo destruir, não. É o próprio cristão que está lá dentro, que destrói com o seu julgamento, com a sua acusação, com a sua falta de amor, que nós temos visto isso grandemente no meio do povo de Deus, a falta de amor tem sido muito grande. As qualidades dela, precisamos buscar essa qualidade para a nossa vida, né? Que é a qualidade. Raabe foi, primeiro, mulher de fé, mulher valente.
ela foi corajosa, ela era linda, né? Porque ali, quando ela chegou ali, ela mexeu com todo mundo. Ela foi solidária e guerreira, né? E o mais importante, ela foi um instrumento muito, assim, ela foi um instrumento muito especial que Deus precisou usar, né? Na conquista de Israel, porque foi através daquela mulher que o Senhor pôde trabalhar naquele lugar. Deus, ele poderia chegar e destruir e acabar com tudo, porque nós sabemos do poder e da grandeza que Deus tem, que o nosso Deus é, mas precisava hoje para nós vermos e entendermos que nós também precisamos aprender com a vida desta mulher, com a transformação desta mulher diante de Deus. Precisamos ser, não como Raabe foi, como a mulher prostituta, mas precisamos ser como a Raabe de fé, uma Raabe transformada na presença do Senhor, né? E hoje nós vemos muitas pessoas dentro da casa do Senhor que não faz questão nenhuma de ser transformada pelo Espírito Santo de Deus, né? Então precisamos ter coragem nas adversidades, porque tem sido grande. Acreditarmos nas promessas de Deus. Precisamos, mesmo que corramos o risco, por Deus, conhecermos o seu valor em nossas vidas. Nós precisamos correr risco, porque nós sabemos, irmãos, que as coisas têm se apertado tanto, e nós sabemos que vai se apertar tanto, né? As coisas que nós temos visto acontecer nesse governo, não somente nesse governo, mas no mundo inteiro. Tudo já é a palavra do Senhor se cumprindo, porque o Mestre vem aí. Jesus está voltando. Será que ele vai nos achar um povo transformado? Um povo diferente? Será que Deus ainda vai achar fé em nós? Né? Porque as adversidades são grandes, mas não podemos esmorecer. Precisamos estar firmes na rocha, que é Cristo Jesus. Precisamos confiar no futuro de Deus. O que é o futuro de Deus para nós? É a salvação, é a cidade santa, a cidade eleita, é a nova Jerusalém. Precisamos estar firmes para que naquele grande dia possamos ouvir Cristo chamar o nosso nome, né? Para que não venhamos ser envergonhados diante de Deus. Para que o Senhor não venha falar para nós: apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Então, precisamos estar firmes, servir a Deus verdadeiramente. Raabe escolheu entregar sua vida a Deus totalmente, deixando uma vida de pecado. A sua conversão foi total. Precisamos ter ela como exemplo e nos converter verdadeiramente diante de Deus, para que possamos receber a coroa da vida eterna, né? E que na nossa coroa possa ter pelo menos uma pedrinha, porque se não fizermos nada para o Senhor, como aquela mulher fez, ela foi agraciada porque ela fez algo para Deus. Ela colocou a sua vida em risco para o Senhor. Por isso que aquela mulher foi tão abençoada, né? Por isso que o Senhor livrou ela, salvou ela da mão dos cananeus. Mesmo que eles tentaram ali, mas o Deus de Israel estava em sua vida, assim como ele está na nossa. Basta nós caminharmos para a presença dele. Basta estarmos diante de Deus verdadeiramente, né? Porque não adianta nós pregarmos o evangelho e não viver uma vida santa. E as pessoas lá fora, porque a nossa vida como cristão, nós somos vigiados. O povo de Deus é vigiado sobre a face da terra. Porque qualquer coisinha que nós cometemos, as pessoas lá de fora falam assim: ah lá, aquilo é o crente. Aquilo ali quem fez foi um cristão. Então, temos que ter muita assim, atitude de ter uma vida correta diante de Deus, para que não venhamos envergonhar o evangelho nem a palavra do Senhor, porque é cobrado, vai ser cobrado de nós. A palavra diz: ai, daquele que envergonhar o meu evangelho, né?
Nós sabemos que é necessário que o escândalo, muitas das vezes, venha para o nosso meio. Mas ai daquele por quem o escândalo vem. Que nesses últimos dias possamos estar nos preparando para a vinda de Jesus. Que possamos estar buscando ao Senhor cada dia mais, na oração, no jejum, né? Igual uma vez um determinado pastor falou para o meu esposo que esse negócio de jejum era coisa do passado. Não era, porque a palavra de Deus ela é ontem, hoje, ela é eterna. O homem, por mais que o homem tenta mudar a palavra do Senhor, mas ela não muda. Hoje nós vemos Bíblias aí, cada dia que lançam a Bíblia, a tradução é diferente. Para quê? Para trazer o engano. Mas não, a palavra ela nos fala piamente, como o apóstolo Paulo falou, permanecei naquilo que aprendeste. Então, vamos estar buscando ao Senhor, aproveitando a oportunidade que nós temos, que muitos países já não têm mais, né? E como a missionária Ivani estava dizendo, que lá no país dela mesmo tem que ser tudo escondido, quietinho no seu cantinho. Não, você não pode, você não tem a liberdade de pregar o evangelho na rua, de falar de qualquer forma do evangelho. E hoje aqui nós, graças a Deus, o nosso Brasil é abençoado porque nós ainda temos essa oportunidade. Mas também temos que entender que isso vai chegar para nós. E para isso precisamos estar firme na rocha, que é Cristo Jesus, para que naquele grande dia possamos ouvir a chamada do nosso nome no livro da vida, né? E eu agradeço os irmãos pela oportunidade. Esta foi a palavra que o Senhor me deu nesta noite, né? Então, vamos ter Raabe como exemplo em nossa vida. Vamos ser como Raabe transformada, né? Verdadeiramente transformada diante da presença do Senhor.